Olá pessoal, o professor Josias Santana do canal Platinando na Física aqui falando, e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a força de atrito e a força resistiva. Tanto a força de atrito quanto a força resistiva, elas são forças que tendem a se opor ao nosso movimento. Começando aqui pela força de atrito, ela é uma força que vai ocorrer sempre que você tem aqui, por exemplo, uma superfície. Você tem aqui um objeto. Esse objeto está submetido aqui à ação de uma força F, se deslocando, obviamente, nesse sentido. E a força de atrito vai ser uma força que vai ocorrer devido ao contato entre as superfícies, que ela vai se opor ao nosso movimento. Ou seja, se a minha força está sendo aplicada da esquerda para a direita, fazendo com que esse meu bloco se movimente da esquerda para a direita, a nossa força de atrito aqui, ela vai estar atuando da direita para a esquerda. Uma coisa que é importante a gente comentar também é o seguinte: essa força de atrito, ela pode ser dada de duas formas. Você pode ter o que a gente chama de força de atrito estático ou força de atrito cinético. Isso vai depender quando você tem a situação do seu objeto ficar parado, em repouso, aí você estaria trabalhando com o coeficiente de atrito estático, ou quando esse seu objeto, seu corpo está em movimento, você teria aí, no caso, a sua força de atrito cinética. Um fato comum entre os dois é o seguinte: a força de atrito ela vai ser sempre dada pela fórmula μ vezes a normal, onde a normal é a força de reação que tem quando você tem o contato entre duas superfícies. Para esse exemplo aqui desenhado, você teria aqui o peso P desse bloco na vertical, e se contrapondo ao peso desse bloco, você teria justamente aqui a sua reação normal. Para esse exemplo que foi desenhado aqui, nós teríamos a condição de que a normal ia ser igual ao peso, logo ela seria dada aqui como sendo o produto da massa vezes a aceleração da gravidade local. Lembrando que a aceleração da gravidade, ela sempre vai estar apontando na vertical para baixo. Então, quando você tiver uma situação no qual o seu corpo está em repouso, você vai estar tratando da força de atrito estático. E, como eu disse que a força de atrito é sempre dada como o μ vezes a normal, você vai ter o quê? Então, quando você estiver na situação estática, você tem a força de atrito estática, que vai ser levado em consideração aqui o coeficiente de atrito estático. Quando você está aqui na situação de movimento, ou seja, você está na situação cinética, você vai ter o quê? A sua força de atrito cinético, que vai estar associada aqui ao meu coeficiente de atrito cinético. O coeficiente de atrito, ele é uma grandeza que é uma propriedade que vai depender de material para material. Você vai ter um valor de coeficiente de atrito, por exemplo, entre a borracha do pneu e o asfalto. Você vai ter um coeficiente de atrito diferente se esse asfalto estiver molhado ou se esse asfalto estiver seco. Você tem um coeficiente de atrito diferente se você está trabalhando com esse pneu numa estrada de asfalto, numa estrada de terra, numa estrada daqueles paralelepípedos. Então, esse coeficiente de atrito, geralmente a questão te informa, ou ela vai te dar situações para a qual você possa calcular esse seu coeficiente de atrito. Uma coisa que é importante a gente comentar aqui é o seguinte: o nosso coeficiente de atrito estático, ele é sempre maior do que o nosso coeficiente de atrito cinético. Isso vai querer dizer o quê? Que a minha força de atrito estático, ela poderá ser maior do que a minha força de atrito cinético. Por que eu falei aqui que ela poderá ser maior? Por conta do seguinte. Vamos fazer aqui um outro exemplo. Você tem aqui novamente a superfície. Você tem aqui o seu bloco. E você aplicou aqui uma força F, gerando aqui a nossa força de atrito. Enquanto essa situação de movimento não ocorrer, ou seja, enquanto
eu utilizar aqui a minha segunda lei de Newton, que é a minha força menos a força de atrito estático, for igual a zero, ou seja, você não tem força resultante nessa direção, você vai ter o quê? Que o seu objeto vai estar parado. Dessa forma, você vai concluir o quê? Que a sua força de atrito estático, ela vai ser igual à força que eu estou aplicando aqui no meu sistema. Uma coisa que é interessante, que surge a partir disso, é o seguinte. Se a gente for traçar aqui um gráfico da força que está sendo aplicada em relação ao tempo, o que é que vai acontecer? Enquanto esse meu movimento não ocorrer, você vai aplicando uma força, ela vai subindo, 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 até chegar no ponto em que você consegue colocar esse seu objeto para se movimentar. Nesse ponto aqui, que ele fica na eminência do movimento, você vai ter a sua força de atrito estático máximo. Esse aqui vai ser o valor máximo dele. Ou seja, a minha força de atrito estático, ela vai assumir um valor que pode estar compreendido entre zero, quando você não tem nenhuma força sendo aplicada tentando fazer com que esse meu objeto passe a ter movimento, até um valor máximo dela, onde o valor máximo dela é dado por essa nossa formulazinha aqui. Então, o valor máximo que a força de atrito pode ter vai ser quem? O coeficiente de atrito estático vezes a normal. Depois desse ponto, o que é que acontece? O seu objeto começa a se deslocar. Quando ele começa a se deslocar, como o meu coeficiente de atrito cinético ele é menor do que o coeficiente de atrito estático, a força que eu estou aplicando agora para esse meu objeto ficar se movimentando pode ser menor. Então você vai reduzir o valor dessa força. Onde aqui, nesse ponto, você teria a sua força de atrito cinético. Ou seja, a minha força de atrito cinética, ela sempre vai ser igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Então, essas daqui são outras informações que são muito importantes a gente ter no nosso conhecimento. Lembrando aqui o seguinte, a minha força de atrito, ela sempre vai ter aqui em comum o meu coeficiente de atrito, seja ele o estático ou seja ele o cinético. Mas ele também vai depender da normal. Nesse nosso exemplo aqui que a gente está utilizando, nós temos aqui a superfície horizontal. Então, essa minha força normal, ela está se contrapondo ao meu peso. Então, nesse caso, você está tendo que a normal é igual ao peso. Mas nem sempre a força de reação normal vai ser necessariamente igual ao peso. Como, por exemplo, se você estiver tratando uma situação em que você está com um plano inclinado, o valor dessa normal vai mudar. Vamos fazer aqui uns exemplos para a gente poder pegar melhor a noção dessa força. Aqui, por exemplo, um bloco de massa M igual a 10 kg movimenta-se numa mesa horizontal sob a ação de uma força horizontal F de intensidade 30 newtons. Bom, então eu tenho aqui a massa igual a 10 kg. Nós temos aqui que a força F que está sendo aplicada vale 30 newtons. O coeficiente de atrito dinâmico, ou seja, o coeficiente de atrito aqui cinético, ele está em movimento entre o bloco e a mesa é cinético igual a 0,2. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a aceleração desse bloco. Bom, então vamos lá. A única força que a gente está tendo aqui na horizontal é essa força F que está sendo aplicada. E a única força que a gente está tendo também seria a força de atrito que está ocorrendo. Então você vai ter aquela situação de que a força F menos a minha força de atrito tem que ser igual a quem? Pela segunda lei de Newton, a força resultante. Que a força resultante é quem? Massa vezes a aceleração. Aqui, como você está numa mesa horizontal, você vai ter novamente aquele caso em que você tem que a normal vai ser igual ao peso, pois você está tendo exatamente essa situação que foi descrita aqui nesse meu exemplo. Você tem um bloco aplicado a uma força, você vai ter a força de atrito, como ela está na horizontal, o peso se iguala à normal, então a normal vai ser
o produto da massa vezes a minha aceleração da gravidade. Então pronto, substituindo aqui os valores, nós vamos ter o quê? Que a aceleração é igual a 30 menos quem? 0,2 vezes 10 vezes a aceleração da gravidade, que também é 10. Tudo isso aqui dividido por quem? Pela massa, que também vale 10. Então a nossa aceleração aqui no caso vai ser quem? 0,2 vezes 10 dá 2, vezes 10 dá 20. 30 menos 20 dá 10. 10 dividido por 10 dá igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, esse meu bloco vai estar submetido a uma aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Nesse outro exemplo aqui, nós temos o seguinte. Um bloco de massa M igual a 5 kg realiza movimento retilíneo e uniforme numa mesa horizontal sob a ação de uma força F. Determine de intensidade 10 newtons. Então, minha força F vale 10 newtons. Perceba aqui que a questão agora disse, movimento retilíneo e uniforme. Se eu tenho um movimento retilíneo uniforme, isso significa o quê? Que a minha aceleração vai ser igual a 0. Então, vamos lá. Determine o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa. Então, como a força resultante aqui vai ser igual a 0, nós vamos ter essa mesma equação aqui, que nós comentamos, onde a força de atrito vai ser justamente igual à força que foi aplicada. Então, nós vamos ter o quê? 10 é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal, onde a normal é a massa, 5, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. O 10 desse lado simplifica o 10 desse outro, e você tem o quê? Que o coeficiente de atrito vale 1 sobre 5. 1 dividido por 5 dá igual a 0,2. Vamos para esse outro exemplo agora. Um bloco é lançado sobre um plano horizontal com velocidade de 30 metros por segundo e percorre 90 metros até parar. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o plano. Bom, as informações que a questão está nos dando é o seguinte. A velocidade inicial aqui é 30 metros por segundo. O espaço que ele percorre até parar, nosso ΔS aqui, vale quanto? 90 metros. E a velocidade final, por consequência aqui, vale 0, já que ele parou. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que é que nós vamos fazer? Novamente aqui, você vai ter que usar a segunda lei de Newton para poder determinar essa grandeza. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu não tenho força nenhuma sendo aplicado nesse meu bloco. A única força que está fazendo com que esse meu bloco pare é a força de atrito. Então, a minha força de atrito vai ser a minha própria força resultante. Então, eu vou ter o quê? Que μ vezes a normal tem que ser igual a quem? A massa vezes a aceleração. Como ele quer que a gente determine o coeficiente de atrito, nós temos o quê? Que μ é igual a massa vezes a aceleração dividido pela normal. Onde, nesse caso aqui, como eu estou no plano horizontal, a minha normal vai ser quem? A massa vezes a aceleração da gravidade. Então, eu tenho que MA dividido por MG. As massas se cancelam e nós temos o quê? Que o coeficiente de atrito vai ser a razão entre a aceleração do bloco pela minha aceleração da gravidade. Aí você pergunta, professor, e como é que a gente vai poder fazer para calcular a aceleração? Simples, ele me deu a velocidade inicial, me deu o espaço percorrido e me deu a velocidade final. Então aqui a gente basta utilizar a equação de Torricelli, que ela fala o quê? V ao quadrado, velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Lembrando que aqui você está usando o sinal de menos porque você está desacelerando, pois a questão já fala que ele estava com uma determinada velocidade, percorreu um espaço até parar. Então aqui nós temos o quê? Que a aceleração vale a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes o espaço percorrido. Então vamos lá, a velocidade inicial é 30, 30 ao quadrado dá 900,
dividido por 2 vezes o espaço que ele percorreu, 90. 90, simplificando aqui, o 900 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. Então, nós vamos ter o quê? Que o nosso coeficiente de atrito vale quem? 5 dividido por 10, ou seja, o nosso coeficiente de atrito aqui é 0,5. E esse outro exemplozinho aqui que nós temos, vamos lá. Dois corpos, A e B, de massa MA 1 kg e massa MB 2 kg, estão ligados por uma corda de peso desprezível que passa sem atrito pela polia C. Entre A e o apoio existe um coeficiente de atrito de 0,5. Adote G igual a 10 metros por segundo. Determine o item A aceleração dos corpos e letra B, a atração dos fios. Então, primeiramente, vamos fazer aqui a análise das forças que estão atuando nesse meu sistema. Nós temos o peso de B, nós temos o peso de A. Aqui no B tem uma tensão T nesse fio, fazendo com que ele suba. Como esse fio é o mesmo ligando de A até B, em A vai ter a mesma tensão T, fazendo com que o bloco A se desloque da esquerda para a direita. Se esse meu bloco A vai estar se deslocando da esquerda para a direita, a força de atrito vai estar se deslocando da direita para a esquerda. E como ele está sobre a superfície, você tem também aqui uma reação normal. Então, pela segunda lei de Newton, em cada um dos blocos, nós vamos ter o seguinte. Lembrando que a polia ela só vai mudar a direção do movimento. Ela não faz nenhuma modificação nas forças. Isso quer dizer o quê? Que o movimento que está ocorrendo na vertical para o bloco B vai estar submetido à mesma aceleração horizontal que está sendo submetido aqui o bloco A. Então vamos lá. Nós temos que PB menos a tensão T tem que ser igual a massa de B vezes a aceleração desse meu sistema. Para o bloco A, na horizontal, nós vamos ter o quê? A tensão T menos a força de atrito, que é μ vezes a normal, tem que ser igual a quem? A massa de A vezes a minha aceleração. E para o A na vertical, nós temos o quê? Que a normal menos o peso de A, que é quem? MA vezes G. Isso aqui tem que ser igual a quem? A zero, pois você não tem movimento na vertical para o bloco A. Daqui você conclui que a normal é igual ao peso. E vamos somar a equação 1 com essa nossa equação 2. Na minha equação 1, nós tínhamos o peso de B, que é quem? MB vezes G, menos T, isso aqui era igual a quem? A MB vezes A. Na equação 2, nós temos T menos μ vezes a normal, onde a normal é MAG. Então, nós vamos ter T menos μ MAG. Isso aqui tem que ser igual a quem? A MA vezes a aceleração. Somando aqui essas duas equações, você tem o quê? T se cancela e vamos ter MB menos μ MA. Tudo isso aqui multiplicado por G é igual a quem? A MA mais MB multiplica A. Então, a minha aceleração aqui vai ser quem? MB menos μ MA vezes G dividido por MA mais MB. Lembrando aqui que MA é 1, MB é 2 e o coeficiente de atrito é 0,5. Então, MA é 1, MB é 2 kg e o coeficiente de atrito vale 0,5. A aceleração da gravidade, a questão também pediu para a gente usar sendo 10. Então, o G também vale 10 metros por segundo ao quadrado. Substituindo esses valores, nós vamos ter 2 menos 0,5 vezes 1 dá 0,5 vezes 10, dividido por 1 mais 2, que dá
3. 2 menos 0,5 dá 1,5. 1,5 vezes 10 dá 15. Então, eu vou ter 15 dividido por 3. Então, a minha aceleração aqui vale 5 metros por segundo ao quadrado. Com isso, nós já terminamos aqui o nosso item A. No item B, ele pede quem? A tração no fio. Para a gente calcular a tração no fio, basta você utilizar qualquer uma dessas equações, ou a equação 1 ou a equação 2, pois agora que nós temos a aceleração, nós vamos ter todas as variáveis. Então, vamos usar aqui a equação 1. Pela equação 1, nós temos o quê? A massa de B é 2, a aceleração da gravidade é 10. Então, eu vou ter 20 menos T é igual a 2 vezes a aceleração que a gente acabou de calcular, 5. 2 vezes 5 é 10. Então, nós temos o quê? Que a tensão T vai ser igual a quem? 20 menos 10, que dá igual a 10 newtons. Vamos ver se, de fato, pela equação 2, chegaríamos na mesma conclusão. A equação 2 nos diz o seguinte: T menos o coeficiente de atrito, 0,5, vezes a massa de ar, que é 1, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, tem que ser igual a quem? A massa de ar, que é 1, vezes a minha aceleração, que é 5. Então, eu tenho o quê? T menos 5 é igual a 5. Passando esse menos 5 para o outro lado, eu tenho que T é igual a 10 newtons, como de fato deveria ser, né? Vamos para mais 2 exemplos aqui. O coeficiente de atrito estático entre o corpo de massa M igual a 10 kg e a superfície plana horizontal de apoio μ estático é igual a 0,2. Em que intervalo pode variar a intensidade da força F para que o corpo permaneça em repouso? Então vamos lá. Nós sabemos que a força máxima de atrito estático ela é determinada como sendo μ vezes a normal, μ estático. A questão já nos disse que o μ estático vale 0,2. A questão nos disse que a massa é 10 e a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos determinar aqui. A força de atrito estático vale 0,2 vezes 10 vezes 10. Então, vai dar 20 newtons. Logo, como a gente comentou aqui, quando o meu bloco está em repouso, você pode aplicar uma força até chegar ao valor do coeficiente da força de atrito estático máxima, que ele vai ficar em repouso. Isso significa que a nossa força de atrito estático ela pode ser menor ou igual a 20 newtons e pode ser maior ou igual a 0 newtons. Então esse é o intervalo de força que eu posso aplicar para que esse meu bloquinho continue estático. E para finalizar, vamos fazer essa última questão aqui. O bloco A, de massa 3 kg, está apoiado num plano inclinado que forma um ângulo θ em relação à horizontal. O bloco A está na iminência de escorregar para baixo. Ou seja, se ele está na iminência de escorregar para baixo, você tem aqui uma força de atrito atuando para cima. Determine nessas condições o peso B do bloco B. O coeficiente de atrito estático entre o bloco A e o plano é 0,5, dado seno de θ igual a 0,6, cosseno de θ 0,8, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos terminar aqui de escrever o diagrama de forças que tem nesse nosso sistema. No bloco A, você também tem o peso na vertical, você tem a normal, que é perpendicular ao plano, você tem a tensão T nesse fio, e essa componente, esse peso, eu posso decompor ela numa componente que vai estar perpendicular a esse meu plano, e uma outra componente que vai estar paralela ao plano. E no bloco B eu tenho apenas o peso de B e a tensão T nesse fio. Ou seja, calcular o peso de B, basta a gente calcular quem é a tensão nesse fio. Já que o meu sistema está na iminência do movimento, você não tem nenhuma aceleração nesse meu sistema. Logo, a segunda lei de Newton aqui para o bloco B nos diz que
o peso de B menos a tensão tem que ser igual a zero. Logo, o peso de B é a minha própria tensão T no fio. Para a gente poder resolver esse problema, vamos ter que primeiro saber quem é a componente perpendicular e quem é a componente paralela do peso do A. Vou fazer aqui um desenho aqui embaixo para poder ajudar a gente nessa análise. Você tem aqui o plano, ângulo θ. Perpendicular ao plano, eu tenho a componente perpendicular do peso. E descendo aqui na horizontal, na vertical, eu tenho o próprio peso de A, formando um ângulo aqui de 90 graus com a minha horizontal. E, para adiantar, eu já vou escrever aqui também perpendicular a componente perpendicular do peso, a minha componente paralela, ou seja, aqui é um ângulo de 90 graus também. Se eu chamar esse ângulozinho aqui em cima de alfa, nós vamos ver o quê? Que θ mais alfa tem que ser igual a 90 graus, pois a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Mas observe o seguinte, o plano e a componente perpendicular do peso também formam um ângulo de 90 graus. Logo, esse meu ângulozinho aqui é o mesmo ângulo θ da inclinação do plano. Daqui a gente pode concluir o quê? Que o seno de θ vale quem? P paralelo, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é o peso de A. E o cosseno vale quem? P perpendicular, dividido pelo peso de A. Logo, podemos escrever que o P paralelo vale quem? O peso de A, 3 vezes 10 dá 30, multiplicado pelo seno, que é 0,6. Então vai dar 18 newtons. E o P perpendicular vale quem? O cosseno é 0,8. 0,8 vezes 30 dá igual a 24 newtons. Então pronto. Continuando aqui a análise agora para o bloco A, nós vamos ter o seguinte. Na direção paralela do plano, nós vamos ter aqui, pela segunda lei de Newton, que T mais a força de atrito menos o P paralelo tem que ser igual a quanto? A zero, pois não está tendo movimento nessa direção. E na perpendicular, nós temos o quê? Que a normal menos a componente perpendicular também tem que ser igual a zero, pois não tem movimento nessa direção. Daqui você conclui que a normal é a própria componente perpendicular do peso. E daqui você conclui que a tensão T é quem? Vai ser a componente paralela menos a minha força de atrito, que é quem? Mi estático vezes A normal. Então, dessa forma, a gente conclui que o peso de B vale quanto? P paralelo menos Mi estático vezes A normal, que é quem? É o peso perpendicular. Então, vamos lá, o peso paralelo é 18 menos o coeficiente de atrito, 0,5, vezes quanto? 24. 0,5 vezes 24 dá 12. 18 menos 12, nós temos que o peso de B é igual a 6 newtons. Bom, dando continuidade, acabamos falando aqui da nossa força de atrito, então falta falar aqui da força resistiva. A força resistiva, ela é justamente uma força que se opõe ao nosso movimento também. Só que agora você não vai estar sendo uma força de interação entre superfícies. Você vai ter aqui, por exemplo, a força resistiva como sendo a força de resistência do ar. Quando você está andando ou correndo, você percebe que, ou andando de moto, por exemplo, você percebe que o fato de ter uma atmosfera ao seu redor faz com que você tenha uma certa dificuldade em andar. Isso é o princípio que o pessoal utiliza, por exemplo, para fazer um salto de paraquedas. Eles utilizam o fato de você ter uma resistência do ar para poder sustentar o seu corpo, né? Essa força resistiva, vou chamar aqui de R, ela é dada como sendo o quê? Uma constante, que eu vou chamar aqui de beta, vezes a velocidade do meu objeto, do meu corpo, do meu sistema,
ao quadrado. Ou seja, quanto maior for a velocidade que eu estiver desenvolvendo, maior vai ser a força resistiva que eu vou estar sentindo. Quanto menor for a velocidade do meu sistema, a velocidade do meu corpo, menor vai ser o valor da força resistiva que eu vou estar sentindo. Então, falta a gente saber o quê? Qual é a característica dessa minha constante que eu chamei aqui de beta. A gente sabe o seguinte: se eu pegar aqui um objeto que possui diferentes dimensões e colocar ele para se movimentar, ele pode se movimentar ao longo dessa face, ele pode se movimentar ao longo dessa face, ou ele pode se movimentar aqui ao longo dessa outra face aqui. Onde você tem aqui que a área da face amarela, ela é maior do que a área dessa minha face verde, que é maior do que a área dessa minha face aqui laranja, por exemplo. Isso vai querer dizer o quê? Que esse meu objeto, dependendo do lado que eu escolha para que ele se movimente, ele vai sentir uma resistência diferente. Vamos analisar o seguinte: quanto maior for a área de contato que eu tenho com o meu ar, mais ar vai estar para impedir o meu movimento. Ou seja, esse meu beta, ele vai ser diretamente proporcional à área que eu estou considerando. Um outro fator que você também vai observar vai ser o seguinte: se eu escolher o mesmo lado para poder fazer com que esse meu objeto se movimente, a densidade do meu ar em volta vai também influenciar na resistência que eu estiver sentindo. Ou seja, o meu beta, ele também é proporcional à densidade do ambiente que eu estou considerando. Ou seja, num meio mais denso, eu vou sentir uma resistência do ar muito maior do que num local que eu tenho uma resistência, uma densidade de ar muito pequena. Então aqui a gente já viu que esse meu beta, ele é diretamente proporcional à área que eu estou considerando e diretamente proporcional à densidade do meu meio. Outra coisa também que esse meu beta vai ser diretamente proporcional é a uma grandeza que a gente chama de coeficiente de arrasto aerodinâmico. Esse coeficiente de arrasto aerodinâmico, ela é uma grandeza que é própria do material que você vai estar utilizando. É como se fosse aquele coeficiente de atrito que a gente falou há pouco tempo. Só que agora você não vai estar sendo entre superfícies, e sim a superfície do seu objeto com o meio. Então você vai ter o equivalente àquele coeficiente de atrito, sendo esse meu coeficiente de arrasto aerodinâmico, que geralmente a gente representa ele pela letra C, Cx. Então o meu beta, ele também vai ser proporcional ao meu coeficiente de arrasto aerodinâmico. Com isso a gente conclui o quê? Que esse nosso beta, ele é proporcional ao produto de A, ρ, vezes o meu Cx. A constante de proporcionalidade nesse meu sistema, ela é determinada experimentalmente e concluiu-se que para você sair da constante de proporcionalidade e chegar numa igualdade, a constante de proporcionalidade adotada aqui era 0,5, ou seja, 1 meio. Dessa forma, você tem que o beta é dado como sendo 1 meio da área vezes a densidade do meio vezes o meu coeficiente de arrasto aerodinâmico. Então essa daqui é a fórmula que nós vamos utilizar para essa constante na nossa força resistiva. Então, se eu substituir o valor desse beta na equação original que a gente tem, nós vamos ter o quê? Que a nossa força resistiva, ela vale 1 meio da área vezes a densidade do ambiente, vezes o coeficiente de arrasto aerodinâmico, vezes a velocidade ao quadrado. Então, essa vai ser a fórmula da força resistiva que nós vamos utilizar. Uma coisa que é bem interessante a gente comentar aqui também é o seguinte: por que que um paraquedista ele não morre
quando efetua o salto. O que é que acontece que faz com que esse meu paraquedista consiga fazer o salto sem nenhuma preocupação? Justamente pelo fato de que você tem aqui a sua força resistiva, dependendo aqui, no caso, ó, dessa minha velocidade. Como assim, professor? Vamos lá. Você tem aqui o paraquedas. Bem aqui está o seu paraquedista. Você vai ter aqui o ar, gerando aqui a minha força resistiva. E você tem o seu paraquedista, junto com o conjunto, vai ter também um determinado peso. Só que o que acontece? Você está num sistema em que você tem aqui uma aceleração da gravidade. A partir do momento que você está efetuando uma queda, você vai estar tendo o quê? Uma aceleração. Então a sua velocidade vai estar sempre aumentando. Isso vai fazer o quê? Com que a tua força resistiva comece a aumentar também com o tempo. E o que é que vai acontecer? No começo, você vai ter aqui o peso e uma força resistivazinha R pequena. Num segundo momento, você continua tendo o mesmo peso, só que agora, como a velocidade aumentou, a minha força resistiva vai aumentar também. Até chegar ao ponto em que essa sua força resistiva aumentou tanto e o peso se manteve constante, que a força resistiva passou a ser igual ao meu peso. Nesse momento em que você tem que a força resistiva passa a ser igual ao peso do teu paraquedista, o que é que acontece? Você não tem mais a sua aceleração. Se eu não tenho mais a minha aceleração, a minha velocidade agora passa a ser constante. E se eu tenho a minha velocidade constante, eu consigo determinar qual é a área que eu preciso ter do meu paraquedas para estipular qual é o meu valor de velocidade terminal que eu vou atingir para que eu possa executar esse salto em segurança. Bom, pessoal, o vídeo de hoje já ficou muito grande. Eu vou encerrando ele por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, vocês podem deixar tanto aqui nos comentários do vídeo ou nas minhas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!